Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. O programa de hoje traz uma entrevista sobre a reforma política. O tema está em debate no Congresso há anos, mas até hoje os parlamentares não entraram em um acordo sobre quais alterações devem ser feitas no sistema político brasileiro. A reforma foi um dos pactos apresentados pela presidente Dilma em resposta às manifestações populares que ocorreram no mês passado em todo o país. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Rodolfo Viana Pereira, professor da UFMG e membro da Comissão Nacional de Direito Eleitoral da OAB. Olá, professor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. O prazer é todo meu. Professor, eu gostaria que o senhor nos dissesse, para a gente começar essa nossa entrevista, por que o país precisa de uma reforma política? Qual a importância de uma mudança como essa para o Brasil? A política é uma essência de todo regime democrático, né? E é na política, é pela política que as principais inovações são feitas, as principais evoluções são feitas. E, de fato, o que se percebe com o tempo, já com a estabilização da democracia no Brasil, depois da Constituição de 88, é que alguns ajustes, sobretudo na representação brasileira, são necessários. É preciso melhorar a representação, melhorar a transparência dos partidos políticos, é preciso melhorar a disputa das campanhas eleitorais, tornar as campanhas eleitorais menos caras, fazer com que o eleitor possa realmente participar de modo ativo das eleições, saber em quem está votando, quais são os programas, saber como premiar determinados partidos políticos, como punir outros partidos políticos, isso sempre pelo voto. Então é preciso melhorar a estrutura da regulamentação da política no Brasil e é por isso que a reforma política é uma das prioridades hoje, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, né? Agora, professor, um dos principais pontos da reforma política é sempre discutido e que inclusive foi sugerido pela presidenta Dilma para ser incluído num plebiscito a respeito do assunto, é sobre o financiamento das campanhas, se público, se privado, se misto. Qual a sua opinião a respeito disso? É preciso mudar alguma coisa, isso é fato. O sistema atual ele permite um volume de doações muito grande por parte de empresas. Porque o sistema, para que o telespectador entenda, as pessoas físicas, a gente pode doar até 10% do que nós declaramos no imposto de renda do ano anterior às eleições. As empresas podem doar até 2% do faturamento delas, declarado no imposto de renda. Então, isso faz com que grandes empresas tenham um poder muito concentrado de doação em campanha. Imaginemos uma empresa, por exemplo, que fatura R$1 bilhão por ano, essa empresa vai poder doar 200 milhões de reais para os candidatos. Então, ao passo que uma microempresa, por exemplo, se doar um pouco mais do que 5 mil, 10 mil, dependendo do faturamento dela, ela vai sofrer sérias consequências. Isso desiguala muito e faz com que a maior parte da doação de campanha esteja na mão do mundo corporativo e não do mundo corporativo pulverizado, não, do mundo corporativo muito concentrado. São pouquíssimas empresas que dominam o financiamento de campanha no Brasil. Então, isso é um ponto que deve ser alterado. Para qual sistema a gente vai caminhar, né? Os modelos são esses. O nosso sistema hoje já é misto, porque a gente tem parte de financiamento que é público. Por exemplo, existe um fundo partidário que é regulamentado pela lei dos partidos políticos, que existe uma dotação, uma injeção de dinheiro público, que são verbas do Orçamento Público Federal, onde o Tesouro Nacional injeta dinheiro nesse fundo, há outras composições, mas enfim, essa é a parcela pública, além do tempo de TV também, horário eleitoral gratuito, bancado também por nós, sociedade, porque gera isenção fiscal para a rede de televisão e rádio daquele horário. Então a gente tem essa parcela que é financiamento público e a outra parcela que é financiamento privado. Quais são as propostas hoje? Uma proposta é acabar com o financiamento privado. Então a gente não teria mais a possibilidade de pessoa física ou pessoa jurídica, empresa, doar para a campanha e toda a doação seria feita por fundos públicos e, claro, distribuído aí conforme determinados critérios que seriam definidos pela lei. Normalmente, partidos com maior número de deputados têm maior acesso a essas verbas. E o outro modelo é a possibilidade, não se fala, claro, no modelo exclusivamente privado, isso não está em jogo, né? Então, a cota pública sempre vai existir. Uma outra possibilidade é fazer alguns ajustes no atual sistema para permitir a doação privada, mas com limitações. E aí me parece que o ponto central seria limitar não mais em percentuais
de doação, de doação. faturamento, de renda, né? Mas em limites reais, absolutos. Então, estou chutando. Vamos imaginar que a pessoa física possa doar até R$5.000 e a empresa possa doar até R$100.000. Isso já faria uma grande diferença no volume de financiamento de campanha, porque uma empresa que hoje doa R$200 milhões, ela cairia para 200 mil. É claro que é preciso estudar um pouco mais isso, para saber até que ponto, né, as empresas têm vários, porque hoje as grandes empresas são conglomerados de empresas. Sim. E elas possuem vários CNPJs, né? Exatamente. E aí cada CNPJ poderia doar até 100 mil, por exemplo. Ver qual que é o impacto disso. Mas, de todo modo, vamos dizer que sem uma análise científica em cima de saber o volume de doação real que isso geraria, a gente pode dizer que o impacto seria muito positivo. Muito positivo. A gente já teria, com essa pequena calibragem, que é colocar esse teto nominal absoluto em reais para doação, um efeito interessante. Não seria, então, necessário, professor, ampliar ou reforçar, fortalecer os mecanismos de fiscalização? Sem dúvida. A Justiça Eleitoral hoje ela é muito preparada, ela é bem equipada em termos gerais para fazer essa fiscalização. Ela se perde um pouco na análise de inúmeros processos, então há uma dificuldade para a Justiça Eleitoral hoje, que é óbvio, porque ela analisa candidatura por candidatura. Então, nós tivemos 500 mil candidatos nas eleições passadas. A Justiça Eleitoral avalia uma a uma. Então, por mais que ela seja bem estruturada, com um sistema de candidaturas abertas, né, o sistema da lista aberta, por exemplo, faz com que ela tenha menos poder de eficiência na fiscalização. Outros sistemas, como o sistema de lista fechada, por exemplo, ela avaliaria só a conta do partido. Então, reduziria muito o número de contas a serem fiscalizadas, aumentando o poder de fiscalização da Justiça Eleitoral. Certo. Professor, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe e logo em seguida a gente volta a falar especificamente sobre esse ponto, que é a definição do sistema eleitoral, lista fechada, lista aberta. Vamos lá? Ótimo, vamos lá. O tema é antigo, urgente e de interesse público. A discussão da reforma política já passou pela Câmara e pelo Senado, mas apesar dos vários projetos já apresentados, os avanços foram poucos nos últimos anos. 10 anos aí, desde 2004, participando de muita discussão sobre reforma política, os interlocutores mais ansiosos que eu tive sempre foram deputados, estão loucos para mudar alguma coisa, né? O problema é fazer eles concordar sobre qual mudança eles querem fazer. Fidelidade partidária e financiamento público de campanha são algumas das propostas para mudar o quadro político no país e que afetam diretamente a vida do eleitor. As pessoas votam na figura individual de determinados candidatos. Isso gerou, e é um dos diagnósticos que a gente tem na literatura da ciência política, uma candidatura sempre muito individualizada, não é? Ou seja, o foco fica muito mais na pessoa do candidato, né? No seu carisma, nas suas propostas, e menos na política do partido do qual ele está afiliado. Uma outra questão que é a questão e o tema do voto majoritário. Eu sou contra, né, distritão, né, eu acho que a gente não deve produzir esse sistema, ainda que isso, no limite, para muitas pessoas possa parecer muito palatável, muito interessante, você pode produzir muitas distorções, né? Então, a proporcionalidade do sistema, ela garante mais representatividade de minorias, mas ela precisa ser corrigida em algumas questões. Um grande elemento que distorce essa lógica da proporcionalidade é a desigualdade em relação aos recursos de campanha, né, e a competição ser exercida em patamares absolutamente desiguais. Então eu vou defender também, acho que publicamente, o financiamento exclusivo público das campanhas. Especialistas defendem uma maior participação da população nas discussões sobre a reforma política. Uma vez que o Congresso já está, digamos assim, há anos com essa questão da reforma política engavetada, e agora surge essa possibilidade de uma consulta à população para direcionar um pouco essas reformas, mas é necessário que a sociedade tenha o maior volume de informação possível para que ela possa exercer bem a decisão, porque isso tem consequências diretas no sistema de representação e na democracia brasileira. É fundamental que as pessoas participem, procurem se informar e busquem outros meios de informação que não são os da mídia tradicional, das grandes canais de televisão, dos grandes jornais, porque esses meios eles estão envolvidos e têm interesses próprios e partidários em relação à reforma política. Iniciativas como a de hoje da UFMG são importantíssimas para que as pessoas se esclareçam e passem a formar opinião sobre esse processo. Agora, professor, outro ponto sugerido pela presidente para ser incluído no plebiscito e sempre também discutido é a definição do sistema eleitoral, né? Se proporcional, se distrital ou se misto.
como sugerem algumas entidades. Eu gostaria que o senhor nos explicasse um pouco como funciona, quais são as propostas que estão colocadas em torno dessa definição do sistema eleitoral. É um tema muito complexo, né? Sistema eleitoral, digamos, é a área onde está um nível de técnica muito grande. Então, tentando ser sintético e claro que na entrevista o telespectador não vai ter condição de ter toda a abordagem geral disso, então vai ter que se informar, o povo brasileiro terá que se informar sobre isso, mas nós temos basicamente, simplificando ao máximo, basicamente dois grandes sistemas, que são chamados majoritários e são chamados proporcionais. É fácil de visualizar quando a gente utiliza o exemplo do município. Quando você pega o município, você tem o território do município, que vamos chamar de circunscrição eleitoral ou distrito, é a mesma coisa. Para a eleição de prefeito, são quantas vagas dentro desse município? Apenas uma, não existem 2 prefeitos. Então, essa é uma eleição majoritária, porque só uma corrente é que ganha, só a corrente majoritária que ganha. Quando você pega a eleição para vereador no mesmo município, o município que tem o menor número de vereadores são 9. Então, são 9 chances de as várias correntes de opinião e partidárias dos eleitores daquele município terem representação. Então, na hora que disputa, essas 9 vagas são disputadas dentro do mesmo município. Por isso que um eleitor do norte do município pode votar num candidato que tem um domicílio num bairro do sul. Sim. E vice-versa. E aí, nesse caso, vamos imaginar que um partido tenha 30% de apoio popular. Ele vai, então, ter lá suas 3 cadeiras no Poder Legislativo. Um partido que tenha 20%, ele vai ter lá suas 2 cadeiras dentro do Poder Legislativo. Isso faz com que haja uma representação de vários partidos dentro do Poder Legislativo. Proporcional à representação dele dentro da sociedade. Perfeito. Né? Então, no Brasil, como é que funciona hoje? Para prefeito, governador, presidente e senador, são as chamadas eleições majoritárias. Isto é, a gente só vota em um, no máximo 2, no caso senador. Para vereadores, deputados estaduais e deputados federais, nós temos as chamadas eleições proporcionais. Por quê? Tem muita cadeira sendo disputada dentro do distrito, dentro da circunscrição. Tá? Algumas propostas vão no caminho de modificar para as eleições de vereadores e deputados o tal sistema proporcional. E a proposta mais antagônica, mais oposta ao modelo atual, é a do voto distrital puro, que é o chamado voto majoritário agora para as eleições do Poder Legislativo, vereadores e deputados. Vamos continuar no exemplo do município. Belo Horizonte tem 41 vereadores. Esses 41 vereadores disputam, como eu disse, uma eleição proporcional, porque são 41 vagas sendo disputadas no único circuito, que é o território de Belo Horizonte. Se a gente introduzir em Belo Horizonte o sistema distrital puro, o que nós vamos fazer? Pegar o território de Belo Horizonte e dividir em 41 pedaços. 41 distritos, 41 circunscrições eleitorais. Então, vai ter um candidato por bairro ou conjunto de bairros, por exemplo. Né? Por distrito. Por distrito. Esse é o voto distrital puro. O voto distrital misto é uma mescla. Pegaria Belo Horizonte, por exemplo, dividiria em 20 distritos, onde cada distrito desse elegeria um candidato. As outras 21 cadeiras de vereadores seriam disputadas como hoje é disputado. Dentro da proporcionalidade da representação política. Exatamente. E o eleitor teria 2 votos. Ele votaria no candidato, vamos chamar do bairro, e no candidato da lista. Agora, dessas propostas, professor, qual a sua opinião? Qual que você acha que é o modelo mais adequado? Eu acho que a inovação é interessante, mas o sistema brasileiro, em termos de eleição para o Poder Legislativo, ele já é muito longínquo, digamos, né? Longevo. Nós já estamos com esse sistema desde a década de 30, muito embora algumas ditaduras aí no meio não foram aplicadas, mas é um sistema que já está no Brasil há muito tempo. Eu gosto do sistema proporcional. Acho que o Brasil, por ser um país continental, por ter uma estrutura federativa, introduzir um sistema majoritário distrital puro no Brasil, não acho que seria adequado. Eu gosto do sistema proporcional. Eu acho que é preciso ter alguns ajustes, isso é óbvio. Por exemplo, não dá para ter um sistema proporcional na medida atual com a lista aberta que nós temos. Hoje, o eleitor, ele vota em partido, as pessoas não sabem disso em regra. Quando você escolhe um candidato a vereador, você não está escolhendo aquele candidato, você está escolhendo o partido dele. O voto pertence ao partido. O voto só passa pelo candidato que você escolhe. É mais ou menos como se o partido virasse para você e falasse assim, olha, vota em mim. Mas eu vou te dar uma chance. Se você quiser, está aqui meu leque de candidatos, escolha um. O eleitor vai lá e diz, já que eu posso escolher qualquer um, eu vou escolher esse, mas eu estou votando no partido. As pessoas não sabem disso. No final das contas, quando o partido recolhe todos os votos e ganha um número X de cadeiras, vamos imaginar em Belo Horizonte, o partido ganhou 10 cadeiras. Quais são os eleitos? Os 10 mais votados, não é? O problema disso
Se por um lado ele dá ao eleitor a chance dele escolher alguém e não só o partido, por outro lado, isso faz com que as campanhas no Brasil sejam completamente difusas, complicadas, assistemáticas, desvalorizando, no final das contas, os partidos. E fica um voto muito personalista, né? Totalmente personalista. Veja a contradição. Você tem um sistema que é partidário, o eleitor acha que está escolhendo candidato e não está escolhendo alguém, né? E no final, o voto que ele dá no candidato, a regra no sistema brasileiro é o seguinte: você vota em um, escolhe outro, elege o outro. Essa é a regra. Então, alguma mudança em relação a isso seria importante. Professor, para a gente terminar essa nossa entrevista, rapidamente, porque o nosso tempo já está esgotado, qual proposta poderia ser incluída para fortalecer a democracia direta e a participação popular dentro de uma reforma eleitoral? Eu colocaria na reforma eleitoral como um todo, primeiro, é muito complicado agora discutir plebiscito, porque não haverá tempo. O plebiscito, sim, é importante se a gente quiser fazer para 2014 uma reforma mais estrutural. Então, acho que algumas medidas têm que ser tomadas de imediato. Eu sugeriria o fim das coligações nas eleições proporcionais para vereador e deputados. Então, se o partido quiser lançar candidato de vereador e deputado, que ele lance sozinho, isso é um ponto. O tal teto nominal que nós falamos antes sobre financiamento de campanha. E acho que na democracia direta seria muito importante já utilizar o sistema que hoje nós temos eletrônico de votação. Então, a gente poderia ter, por exemplo, mais consultas populares sendo utilizadas nos momentos de votação. A gente já tem uma urna muito bem estabelecida, já tem um sistema eletrônico interessante. Então, o eleitor poderia ser chamado a votar mais vezes. E, para finalizar... Quais assuntos? Quaisquer assuntos. Assim. O Congresso determina, vamos pegar alguns temas polêmicos interessantes, e o eleitor, quando for votar em candidatos, ele aproveita para dar a opinião dele sobre temas como transporte, saúde, educação. E baixar os requisitos, eu acho, de percentual para assinaturas de projeto de lei de iniciativa. Hoje é muito difícil conseguir mobilizar pessoas para propor projetos de lei. Não é? Sim, então, acho que 1.400.000 assinaturas. Hoje é em torno de 5%, né, do eleitorado nacional, e nos municípios 1%. Então, baixar isso seria bastante interessante para a gente viabilizar mais. Mas é muito mais uma questão de cultura, de informação, de política, do que uma questão jurídica. Né? Não adianta nada estarmos discutindo reformas jurídicas, quando no fundo é questão de cultura. Política. Certo. Professor Rodolfo Viana Pereira, eu agradeço a sua participação e a gentileza dos esclarecimentos aqui para esta classe. Eu que agradeço, foi um prazer. Confira agora a agenda da semana. Militantes socioambientais e entidades da sociedade civil convidam todos os interessados a participarem da Conferência Municipal de Meio Ambiente nos dias 20 e 21 de julho, às 8 horas, no Cefet, que fica na Avenida Amazonas, 5.253, no bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte. Informações em conferenciademeioambientedebh.wordpress.com. Você fica agora com o Simpra em Movimento. Jovens trabalhadores de todas as regiões do país participaram do 2º Encontro Nacional da Juventude da CTB. O evento discutiu o papel dos jovens na atualidade. O encontro aconteceu no Centro de Formação da FETAENG, entre os dias 28 e 30 de junho, e contou com grande participação da juventude rural. Que tipo de formação nós precisamos para que a juventude brasileira possa cumprir um papel de protagonismo no projeto nacional de desenvolvimento? A juventude da CTB também está na rua. Primeiro porque uma grande parcela dos que lutam pelo transporte público e pelo direito à mobilidade urbana são trabalhadores. Nós vamos fazer aqui nesse encontro uma reflexão sobre como os jovens sindicalistas da luta dos trabalhadores podem contribuir com esse lado legítimo da luta. Esse lado legítimo que está para aprovar os royalties e o Fundo Social do Pré-Sal para a Educação, para acabar com a desigualdade social no Brasil. A gente fica por aqui. Mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.